Olá, amigos do canal, que bom estarmos reunidos novamente, que bom estarmos juntos num propósito. E nós estamos aqui todas as semanas, todos os dias, reunidos em propósitos, porque Deus tem nos ajuntado nesses propósitos de vida, nesses propósitos de conhecimento da sua palavra, nesse propósito de restauração nas nossas famílias. Essa semana Deus nos direcionou para estarmos falando sobre famílias. Estarmos orando por famílias, em restauração, muitas famílias serão restauradas através dessas mensagens. E eu creio que através dessa série, muitas pessoas vão testemunhar aqui nesse canal ainda, dizendo, olha, o meu casamento estava por água abaixo e ele foi restaurado pelo poder de Deus. Ele foi restaurado através da oração e nós vamos estar orando todos os dias. Todos os dias nós estamos em consagração e em oração por sua família, por sua casa, para que Deus restaure tudo aquilo que esteja ruim na sua família. Uma vez eu ouvi com amigos assim maravilhosos que ministraram e semearam na minha vida, que por mais que pareça que esteja tudo bem na sua casa, 99 não é 100%. E isso é muito forte, muito poderoso, isso me impactou muito, porque nós temos que buscar viver 100% bem com o nosso cônjuge, 100% bem com a nossa família, 100% bem com os nossos filhos, 100% bem dentro do nosso lar. Que você possa buscar esse 100%, essa perfeição que está em Cristo, está no Senhor. E todos os dias Deus vai nos direcionar para vivenciarmos essa presença maravilhosa no nosso lar, e esse 100% fará parte do seu cotidiano, e você vai viver isso. E eu tenho certeza de que sua família já está sendo restaurada. Nós já temos recebido testemunhos pela fé de que muitas pessoas viverão uma nova vida com Cristo, uma nova vida na presença de Deus, uma nova família está nascendo, renascendo. Em nome de Jesus eu declaro essa bênção sobre a sua casa. Eu quero agora, antes de iniciarmos o texto, a leitura do texto de hoje, falarmos sobre algo muito importante, que você se inscreva no nosso canal, que você clique no sininho para que seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você será notificado e será abençoado. Clique no like para que essa mensagem seja impulsionada ali no joinha. Você possa clicar e essa mensagem vai ser impulsionada. O que acontece quando a mensagem é impulsionada? O YouTube começa a sugerir essa mensagem para mais pessoas, e mais pessoas terão a oportunidade de vivenciar e de aprender e de crescer na graça e no conhecimento do Senhor através das mensagens que nós temos postado no nosso canal. Nós temos orado muito para que essas mensagens cheguem a pessoas que ainda nunca tiveram contato com a Bíblia, nunca tiveram contato com a presença de Deus, e que essas pessoas possam ter essa oportunidade de aprender mais da palavra. Tantas coisas têm sido veiculadas na internet, tantas coisas têm sido veiculadas nos canais, e algumas têm enriquecido muita gente, outras nem tanto, mas é certo de que muita informação, muita coisa boa acontece na internet. E por que não a presença de Deus, que é a melhor de todas as dádivas, é o maior de todos os presentes? Que você não negue isso para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de aprender mais. Compartilhe essa mensagem, compartilhe com mais e mais pessoas. Vamos à leitura do texto de hoje, que está em Gênesis, capítulo 47, do versículo 1 em diante. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó, e perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles responderam: teus servos são pastores, como nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por alguns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem.
Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gozém? Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram com você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó. E este lhes perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao Faraó: 130 anos de minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do Faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Olha que palavra maravilhosa. José, para quem ainda não conhece a história de José, eu vou explicar um pouco para vocês como funcionou essa história tão linda, tão maravilhosa e o que aconteceu para que eles chegassem nesse ponto. Eu estou iniciando a história pelo final, mas com um propósito, mostrando o que Deus fez nessa família, o que Deus fez nessa família que deu origem ao país de Israel, que é o país mais abençoado de todos, porque ele é o país que carrega o estigma, que ele carrega a presença de Deus como nação. Eles carregam como a nação santa, nação eleita, uma nação que foi escolhida para representar Deus na terra. E Jacó é o primeiro dessa família, é um dos primeiros dessa família, um dos pais dessa família, aliás, né? O primeiro foi Abraão, de Abraão veio Isaac e depois Jacó. Jacó é o terceiro dessa linhagem que criou essa nação tão maravilhosa e tão abençoadora, que tantas pessoas têm se beneficiado das bênçãos de Israel e do conhecimento e da bênção que Deus tem propagado através dessa nação. Todos aqueles que vieram e são provenientes dessa nação, você pode perceber que no mundo inteiro onde existe alguém que veio de Israel, um judeu, você vê que eles são pessoas abençoadas, são pessoas abençoadoras, pessoas que contribuem para o país que eles estão, ao país que eles estão inseridos. Amém. Dito isso, agora José, vamos contar aqui um pouquinho, rapidamente, resumidamente, a história de José. José foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, e ele chegou ao Egito como um escravo. Ao chegar no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Logo ele se destacou porque ele sabia ler, sabia escrever, era muito bem instruído, muito rápido, e Potifar colocou ele como chefe da casa, porque ele se destacou ali como um escravo valoroso. Depois ele foi seduzido pela mulher de Potifar, mas ele resistiu e não traiu a confiança do seu chefe, do seu mestre ali naquele momento. E a mulher armou uma armadilha para ele, ele foi parar na cadeia como um traidor. Lá na cadeia, ele ficou algum tempo ali na cadeia preso, e no tempo que ele ficou na cadeia, o faraó nunca economizou tanto, porque logo viram suas qualidades e ele se tornou o administrador daquele lugar. Então ali ele foi um abençoador. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, quando nós temos a bênção do Senhor conosco, onde quer que nós estivermos, qualquer que seja a condição que nós estivermos, que seja desde o mais rico ao mais pobre, nós somos abençoados. Não interessa a condição financeira, onde você estiver, você vai se destacar, você vai ser abençoador, você vai ser abençoado e você vai produzir frutos de bênção do céu, do Senhor. E José, em dado momento, ele interpretou os sonhos de 2 servos de Faraó. E aí Faraó lá na frente tem um sonho e ele precisa que alguém interprete. E ninguém conseguiu interpretar esse sonho. E José foi chamado, e ao interpretar esse sonho, ele disse que seriam 7 anos de grande bonança e 7 anos de grande fome.
E nesses 7 anos, o faraó precisaria economizar e guardar mantimentos nos 7 anos de bonança, para que nos outros 7 anos a fome não destruísse o Egito. E Faraó vai e promove José como governador de todo o Egito. Só apenas o trono separava o Faraó de José. José se tornou o homem mais poderoso de todo o Egito, mas ele já era excelente em tudo que ele fazia, independente da condição dele. Olha que coisa maravilhosa. E ele, vendo tudo isso, ele também entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito através de tudo aquilo. E José fez aquilo, fez tudo o que ele tinha que fazer, tinha planejado com excelência. E quando chegou a fome, a terra inteira passou por aquela seca, por aquele tempo de falta de mantimento, falta de pastagem, falta de água, falta de alimento. E somente no Egito tinha alimento. E toda a terra foi abençoada, porque Deus estava com José. E não seria diferente a família de José. Ele pôde cuidar da sua família. E os irmãos dele vieram até ele, e ele fez um teste para ver se os irmãos tinham mudado de opinião, porque eles tinham cometido uma maldade terrível ao vendê-lo como escravo, e os irmãos passaram no teste, e ele liberou o perdão, e esse perdão trouxe restauração para aquela família. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem entre os seus familiares, se você tem alguém que você sofre há muitos anos, porque você, por algum motivo, se sentiu ofendido, se sentiu humilhado, e você detesta essa pessoa. Eu quero te dizer hoje, libere perdão para essa pessoa, porque você vai ver a restauração que Deus vai provocar na sua família, que Deus vai provocar no seu lar, que Deus vai provocar em tudo aquilo que você faz. Talvez a sua vida esteja amarrada, esteja parada, e eu quero te dizer hoje que a falta de perdão amarra a nossa vida. Nós ficamos presos àquela pessoa, e José liberou o perdão, e o pai dele pôde se reencontrar com ele depois de muitos anos, e ele viu todos os irmãos dele, e naquele momento de seca, naquele momento onde a terra inteira estava passando por miséria, por dificuldade, a família de José prosperou, e os irmãos dele foram promovidos, moraram no melhor lugar do Egito, habitaram nas melhores terras, habitaram nas melhores casas, trabalharam nos melhores trabalhos, porque José obedeceu o Senhor em tudo e foi fiel ao Senhor em tudo. Seja fiel ao Senhor que sua família será abençoada. Em todos os campos da sua vida vocês serão abençoados. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do seu altar agora, Pai. Nos colocamos diante de Ti para apresentar as famílias que estão assistindo essa série, que estão assistindo essas mensagens, Pai, que estão sendo abençoadas por esse tempo que nós temos colocado, Pai, a Tua palavra em prática para os nossos lares, para as nossas famílias. E que muitos possam, Senhor, entender, primeiro, que nós devemos andar em obediência. Primeiro, que nós temos que ser excelentes onde o Senhor nos colocou. Nós temos que trabalhar com excelência em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que estamos, onde estamos. Nós temos que ter o Seu Espírito excelente atuando em nós, Senhor. E depois, em segundo lugar, que nós possamos aprender a liberar perdão, a tirar o peso do nosso coração e a não guardar mágoas, para que a nossa família seja restaurada dia após dia, sendo tratada dia após dia com perdão, com amor, com compreensão, e não mais com mágoas, não mais com tristeza, não mais com choros, com rancor, com ódio, mas que o amor do Senhor seja derramado sobre essas vidas, para que haja restauração, para que haja perdão, para que haja cura. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.